Marcelo, eu quero saber se ser representante comercial da minha empresa vale a pena. Bom, depende. Chega mais, vamos trocar essa ideia. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Vendedor Moderno mais uma vez. Meu nome é Marcelo Lara e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alguns questionamentos que andam chegando para mim, que um deles é o seguinte: quero ser representante comercial, será que vale a pena? O que eu costumo dizer? Depende, porque uma junção de fatores aí que a gente sempre tem que analisar, né? A primeira coisa que eu costumo tentar analisar é o seguinte: qual é o segmento que você atende? Porque tem segmento, por exemplo, o segmento do aço. O segmento do aço é um segmento muito rico, tem N indústrias que você pode trabalhar, então é um segmento que eu diria que valeria muito a pena você sair de vendedor interno e trabalhar de representante comercial desse segmento, né? Agora tem outros segmentos que eu já não sei se realmente valeria a pena. Por exemplo, representante comercial de produtos de higiene. Talvez tenha muita concorrência nesse segmento e a maioria das empresas que trabalham nesse ramo, ela não tem especificamente um vendedor representante comercial. Ela tem muitas vezes um vendedor externo ou até mesmo é o próprio proprietário que entra em contato com órgãos públicos para fazer licitações e abrange muito mais empresas dentro desse segmento, né? O que a gente vai discutir hoje aqui? Os prós e os contras. A gente está entrando de cabeça no mundo da representação comercial para você mais ou menos ter uma noção do que a gente está falando e de repente fazer uma reflexão e ver se vai valer a pena para você ou se ainda não é o momento, se é o momento de você ainda continuar interno ou continuar em outro segmento. Vai valer a pena. Acompanhe até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, depois que você já teve uma noção mais ou menos do segmento que você gostaria de atuar, ou se o segmento que você trabalha já internamente, você verificou que é um segmento que vale a pena, um segmento que tem índice de crescimento, e você decidiu, beleza, é agora que eu tô a fim de abrir minha representação, é agora que eu acredito que seja o momento de ser representante comercial, eu queria citar alguns prós e contras aqui, para a gente fazer um balanceamento e você ter mais ou menos um comparativo, né, do que a gente está falando. Os contras, né, o que eu acho, o que eu coloco como contra para fazer na hora de abrir uma representação, na hora de começar a caminhada de representação comercial, né. Bom, o primeiro de tudo e o mais óbvio é o seguinte, né, tu não vai ter salário fixo, né, o salário fixo ele não vai mais existir, né, a maioria das empresas ela não tem nenhum tipo de ajuda de custo, ela apenas dá o comissionamento para o representante comercial e a partir dali o representante comercial se vira. Então essa é a primeira grande diferença e talvez a mais impactante assim quando você sai de vendas internas, sai do regime CLT e acaba indo para o CNPJ, né? Não vai ter mais nenhum tipo de salário fixo. Algumas empresas até dão alguma ajuda de custo por algum tempo determinado ou continuam dando, mas é uma ajuda de custo mínima para justamente como diz o nome, te ajudar. Mas o primeiro contra que eu coloco é esse, né? Você não tem ganho fixo. O segundo contra, na minha opinião, são as despesas, né? Além de não ter, na maioria das vezes, uma ajuda de custo, as despesas com combustível, com hotel, com alimentação, elas vão ser todas com você, né? Você vai ter que arcar com todas essas despesas. Então aí vai lá no começo que eu falei que a gente tem que fazer uma análise como está o mercado. Como é que está o meu segmento no mercado, se tem procura, como é que está a minha carteira de clientes, a região que eu vou atender, principalmente, isso a gente vai falar um pouquinho depois, para saber como está o meu faturamento dessa região, né? Se você já trabalha internamente, provavelmente tu já vai ter esses dados, tu já vai saber mais ou menos como é que está faturando essa região, né? Ou a região que tu vai assumir. E se tu não faz parte da empresa, é importante pesquisar como é que está esse mercado que tu tem interesse em te inserir como representante. Mas todos os custos vão ser por sua exclusiva conta. Região de atendimento. Bom, região de atendimento, ela é a base. Ela é a que vai te dizer se você vai durar 2 meses como representante comercial ou se você vai ficar 10, 15, 20 anos de representante comercial. Porque a região ela é determinante, né? Tem região que tem pouquíssimos clientes, tem região que tem muitos clientes. A escolha da região ou a argumentação na hora de você receber uma região, você sempre tem que fazer a ponderação e estudar a fundo como é que está o faturamento daquela região. Pergunte para o seu gerente como é que está o faturamento daquela região, quem são os principais clientes, pede a carteira de clientes com curva ABC para ver quem é que não está comprando há mais 6 meses, quem são os principais. Tudo isso é fundamental, é um trabalho, é um tema de casa que você vai ter que fazer como representante. Então, é uma série de custos que você vai ter
ter que arcar inicialmente. Mas se isso vale a pena depois para você, com uma região grande, uma região vendendo bem, então não tem por que você se preocupar, que provavelmente você vai ter o retorno disso e muito mais. Para não dizer que eu falei só de contra, então vamos falar dos prós agora, né? Bom, os prós, né, tem muita coisa atrativa na parte de ser representante comercial, né? E para mim a primeira e mais impactante é a liberdade. A liberdade de você ir e vir, de você fazer o seu horário, de você estar agendando com os seus clientes. É muito importante que o representante comercial seja uma pessoa organizada e uma pessoa principalmente comprometida, porque vai começar a lidar com algumas liberdades que você não era acostumado, porque provavelmente teus números eles vão refletir o teu empenho e a tua dedicação semanal. Um representante comprometido e organizado, tenho certeza que ele consegue ótimos resultados dentro daquele mês, né? Mas uma das principais vantagens que eu acho de ser representante comercial, na minha opinião, é que você é seu próprio garoto propaganda. E muitas vezes você faz um ótimo trabalho por determinada empresa e depois você sai daquela empresa e acaba começando a trabalhar numa empresa de um segmento parecido e semelhante. Como é um segmento semelhante, você pode estar chegando novamente naquele cliente que você atendia pela sua antiga empresa, com certeza ele vai abrir portas para ti nessa tua nova empresa, ou até mesmo se você está numa empresa que é concorrente da que você trabalhava, você vai ter sempre porta aberta com o cliente, porque é o que eu gosto de dizer, o representante comercial, ele é o garoto propaganda dele mesmo. E se o representante comercial é aquele representante que não atende, não dá retorno, que mente para o cliente, cara, o representante comercial ele tá se afundando. O cliente ele não quer saber, ele vai marcar, é o teu rosto que está indo nas reuniões, é o teu rosto que está indo lá pedindo venda para ele. Então se acontecer alguma coisa e tu não der retorno, tu não assumir a responsabilidade, é o teu rosto que vai ficar marcado na cabeça do cliente. Então é muito importante. Se você souber fazer isso bem feito, você vai ser o melhor garoto propaganda que você pode contratar aí fora. E como eu falei antes, se o representante comercial for organizado, comprometido e atencioso com o cliente, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na parte de representação comercial. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer compartilhar? Deixa aqui nos comentários, curta e compartilha esse vídeo com quem você acha interessante. Boas vendas e até a próxima!